Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos. Vamos para mais uma live. Hoje eu vou falar com o professor Alemão, beleza? Professor que trabalha aqui na equipe de Bauru, próxima aqui até mesmo de Botucatu. Então vamos ter um papo muito legal sobre a importância da universidade no alto rendimento, beleza? Então daqui a pouco ele já vai estar entrando aqui e daí nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Fala Rodrigo César, famoso RC. Seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje o treinador, o convidado vai ser o professor Alemão, da equipe da FIB Bauru, beleza? Nós vamos falar sobre universidade no alto rendimento, tudo bem? Então, se quem quiser já deixar sua pergunta, tiver alguma dúvida sobre essa relação, né, com a universidade, aí o professor já entrou, já vou fazer o convite para ele aqui. Eu estou fazendo o convite para ele, a gente já poder estar iniciando. Fala, professor! Boa tarde, professor. Tudo bem, Tudo Tutu? bem? Tudo jóia? Beleza. Irmão, seja bem-vindo, viu? Prazer imenso falar com você. Um cara que me recebeu muito bem aqui no estado de São Paulo, né? Você não é uma pessoa de ficar expondo tantas coisas assim, mas algumas coisas têm que ser ressaltadas aqui, né? Eu tava chegando ano passado para trabalhar aqui no estado, não é fácil, um campeonato muito competitivo. Perder clássico, então, nem se fala. Mas você sempre ali dando um apoio ali, sempre mantendo o contato fora de quadra e sem dúvida isso me marcou muito, viu? Então, para mim, quando você aceitou o convite, foi um motivo muito especial e agradeço demais por ter esse bate-papo com você aqui, viu? Bom, eu que agradeço primeiramente o convite, né? A gente está batendo um papo aqui, né? Agradecer quem está entrando tem para dividir alguns momentos com a gente. E assim, eu acho que se a gente fala tanto, né, no benefício da modalidade, né, em evoluir, né, a gente tem que realmente olhar para o nosso lado, né? E assim, eu joguei em Botucatu, né? Conheço bem a cidade, até por ser, né, nosso rival aqui. Todo ano a gente está disputando as ia ter, né? É um treinador novo na cidade que respira o futsal como é o Botucatu, né? Então, assim, da boca para fora é muito fácil, né, a gente expor. Então, realmente, e as referências que eu tive de você foram muito boas, né? Então, assim, me senti na obrigação, né, realmente de estar te dando as boas-vindas, né? E com certeza tá fazendo evoluir o futsal na nossa região, né? E que seja cada vez mais aí evolução para o nosso futsal, a gente respeitando as diferenças, né? Sim, Consiga realmente, tanto um lado quanto o outro, evoluir. excelente. Alemão, eu sei que algumas lives você já acompanha, algumas lives suas, algumas lives que você fez também assim, com outros colegas, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né, para o pessoal que ainda não conhece, um pouquinho do alemão, qual alemão foi atleta, tudo mais, tem alguns que já sabem, outros não. Então, se puder contar para nós um pouquinho da sua trajetória, como iniciou no futsal e um pouquinho da sua trajetória, para a gente dar sequência depois do nosso bate-papo, fazendo favor. Não, perfeito. Eu sou bauruense, né? Nasci em uma casa que respira ainda, né? Futebol, né? Meu pai teve uma carreira, principalmente no Amador de Bauru, muito forte, né? Jogou praticamente a vida toda, né? E meu irmão mais velho foi atleta de futebol profissional, né? Meu irmão chegou, começou no 15 de Jaú, jogou na Portuguesa, jogou no São Paulo, chegou à seleção brasileira de futebol, enfim. Então isso foi muito forte para mim desde pequeno, né? Então eu iniciei nas escolas do BAC aqui em Bauru, né? Clube que até o Pelé iniciou sua trajetória, né? Jogando futsal, né? Desde pequeno. E com o passar dos anos aí, eu comecei a jogar futebol também. Então eu jogava futsal e futebol, futsal no gol, futebol de campo na linha. Aí quando foi, acho que os 17 anos de idade, né, eu tinha que optar em tentar seguir uma das duas carreiras, né? E no momento eu acabei optando pelo futsal. Eu era totalmente apaixonado pela modalidade, né? Não pensava nessa questão financeira, né? De se vai ganhar, agir pela paixão, né? Aí sim, jogando competições por Bauru, né?
A gente chegou a enfrentar Botucatu algumas vezes e um contato de um amigo conversou com a diretoria da Botucatuense na época, onde eu fui fazer um teste, né, com o professor Pedro Dias na época, e eu acabei sendo aprovado e permaneci em Botucatu de 98 até 2000, né? Aí fui para o Yara Clube de Marília, né, que até o nosso amigo o Lucas Ledes, o Cafu hoje, Isso. ele e o professor Luiz Augusto estão por lá com a base. Então, eu fui para Marília, para o Yara Clube em 2000. Fiquei de 2000 a 2004, 2003 no Yara Clube de Marília. Em 2004, iniciei o projeto RCG Garça. Eu fico lá em Garça de 2004 a 2006 como atleta, né? Aí, nesse período, eu já terminei educação física, né? Fiz educação física em Marília. Fiz uma especialização em futsal lá em Londrina com o professor Wilton, né? Wilton Santana, na Unopar. E em 2007, eu até fiz um bate-papo com o Sidão esses dias, né, que é meu amigo pessoal hoje. O Sidão é treinador de Garça, a equipe iria para a Liga Nacional no ano seguinte. E eu não ia fazer parte do plano dele como atleta, né? Então ele convidou, de repente, fazer parte da comissão de alguma maneira. Então, nesse momento, eu estudei algumas propostas para continuar jogando ainda, né? Só que, para mim, iniciar novamente a trajetória, sabe, de pegar uma equipe, de repente, com uma estrutura menor, para tentar o caminho de chegar à Liga Nacional novamente, eu acabei optando realmente pela segurança que ali, né, se mostrava presente, né? Pela confiança que o diretor estava dando para mim, né, de repente assumir a categoria sub-20, e foi isso que eu fiz, não pensei duas vezes, né, e eu acabei assumindo o comando da RCG sub-20 2007, 2008. Em 2009, eu acabei me transferindo para Luiz Antônio, equipe aqui do interior de São Paulo, também tinha uma tradição muito grande no futsal. 2009, então, Luiz Antônio. Em 2010, a equipe de Luiz Antônio ela para as atividades, né, nível de federação. Eu tenho algumas outras propostas, mas eu acabo aceitando o desafio de retornar para minha cidade, né, para Bauru, para organizar as categorias de base aqui. É onde eu fico de 2010 a 2015, com a base, do sub-9 até o sub-17. Em 2015, eu sou convidado, né, a assumir a equipe adulta. E é onde estou até hoje, né, com a equipe adulta da FIB, além de outros projetos paralelos aí. Excelente. E para a gente aproximar esse bate-papo, Alemão, como que você foi atleta e trabalhou lá atrás com uma geração diferente dessa nova geração que tem agora? Como que você vê hoje, como você tem esse contato direto, quando que é feito o convite para um atleta, dando para ele, por exemplo, uma bolsa de estudo? Você vê hoje como um fator primordial para um acerto? Ou você vê que diferente de antigamente, hoje eles procuram isso até mais do que o financeiro? Lógico que numa devida proporção, né? Não é só isso. Lógico que o lado financeiro também é o principal. Mas como que você enxerga isso hoje, Alemão? É muito diferente do que era antigamente? Cara, eu acho que isso ainda é uma questão cultural, né? Uma questão que envolve toda a nossa comunidade, nossa sociedade de modo geral, né? A gente pode encontrar ainda famílias, né, que realmente qualquer ajuda financeira, né, que chegue em casa, muitas vezes, por dia, né, ela é muitas vezes melhor para a família, para uma emergência, do que, de repente, a questão a longo prazo, né, que realmente a faculdade entra nesse sentido, né. Eu, por exemplo, quando eu me transferi, né, da Botucatuense para o Yara Clube de Marília, um fator preponderante para mim, essa transferência, foi ter a faculdade envolvida. Na época, Botucatuense não tinha esse convênio com faculdade na cidade, né. Em Marília tinha a parceria com a Unimar, né? Então, quando surgiu a oportunidade para mim de continuar jogando, né, em alto nível e ter a faculdade, além da ajuda de custo, para mim foi primordial, né? Então, eu penso que hoje, né, para quem está na categoria sub-20, os meus mais novos, a gente conseguir explicar, né, realmente o dia a dia, a importância disso, né, já vindo no processo, eles acabam topando, né, é um fator que agrega demais. Agora, se a gente pega atletas mais velhos, que de repente ficaram aí, terminaram o ensino fundamental, né? Ficam aí um período sem estudar, pois retornarem a estudar novamente na faculdade, acaba sendo mais difícil, né? Eles perderam esse tempo, né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta, de alguma maneira, né, no dia a dia, explicar os ganhos que eles vão ter, né, futuramente.
Entendi. E quando que surgiu essa parceria, né, da FIB com no alto rendimento, assim, Lemão? E se você pudesse também estar falando para a gente, assim, se já teve algum contato, né, com os diretores, com o reitor, com alguém lá, para ver como que eles enxergam, como que a faculdade ela enxerga essa parceria, né, com o alto rendimento, ou como que eles veem isso na ótica deles? Você consegue fazer um paralelo para a gente? A Associação Atlética FIB, né? Ela foi fundada em 2007, certo? A história diz que eram duas equipes amadoras da cidade, né? Se não me engano, acho que o Dricas, que era uma equipe de uma loja de Bauru, com Unidos, uma equipe do futsal aqui tradicional. Os dirigentes dessas duas equipes, né, levaram o projeto, né, para o Neto Ranieri, que é um dos proprietários da faculdade, né? Ele topou o desafio, né? É um cara também que tem ligação muito forte com o esporte, principalmente de base, né, num passado em Bauru, em relação a categorias de base do futebol, né? Então, prontamente, ele abraçou o projeto, né? E é o que mantém hoje, né, a nossa equipe de futsal, praticamente o patrocínio da faculdade, né? A faculdade hoje, elas nos cede toda a estrutura física, né, para os nossos treinamentos, utilizar os espaços e as bolsas de estudo, né? A gente não tem um poder aquisitivo a nível de patrocinadores, com valores altos, né, de investimento. Então a gente acaba quase na totalidade aí, sempre tem tantas atletas para cá que venham com o desafio, né, de, claro, jogar o futsal, buscar um espaço melhor, né, buscar de repente uma equipe com poder aquisitivo maior, mas que sirva, né, a faculdade para eles, para que já tenham algo a mais para o futuro, né? Então, o futsal em Bauru hoje se deve exclusivamente à faculdade, tá? Eu penso que se, porventura, a faculdade amanhã fala que, de uma maneira ou de outra, vai diminuir o patrocínio, vai tirar as bolsas, a gente, com certeza, vai parar as atividades aqui. Entendi. Em relação a isso que você falou, Alemão, das bolsas, é o atleta que escolhe o curso que ele quer fazer ou vocês ofertam algumas opções que vocês conseguem a bolsa e o atleta acaba escolhendo? Como é que é feito esse processo? Não, a gente tem abertura total, né, para que a gente consiga a bolsa de acordo com aquilo que o menino opta em fazer, né? A gente só tenta, né, encaixar a questão dos horários, né? Por mais que a gente não treine, né, duas vezes todos os dias, 2 períodos todos os dias, né? De repente, se ele fizer integral, por exemplo, isso pode acabar acarretando algum tipo de dificuldade, né, em estar fazendo a faculdade com os treinamentos. Então, a gente tenta com que eles façam a faculdade no período da manhã, né? E caso não tenha o curso que ele quer de manhã, passa à noite. A gente tenta alinhar todos no mesmo período, né, para que a gente consiga também manter o foco da equipe, né? A faculdade é importante para os alunos, mas se não tivesse a equipe de futsal, a gente não teria as bolsas para os atletas. Então, tentar alinhar as duas coisas aí, tentando tirar o máximo de ambos os lados. Entendi. E vocês conseguem, Alemão, aproveitar o máximo possível da faculdade? E que eu digo, não só o espaço físico, mas, por exemplo, às vezes você quiser ter uma nutricionista, uma psicóloga, algumas áreas que a faculdade proporciona, né? Alguns cursos que ela proporciona. É possível, às vezes, de estar entrando como se fosse uma carga horária para aquele estudante poder estar fazendo tudo? É feito algum tipo de algum jeito, uma parceria desse modo? Olha, a questão dele é do atleta, né? O atleta aluno aproveitar algum conteúdo do treino, da atividade dele principal, que é o treinar, né? O futsal, com relação à grade dele da faculdade em si, isso a gente não consegue, né? Ele tem que realmente cumprir as obrigações dele da faculdade. Agora, a gente tem um apoio, sim, né? A gente tem um apoio da estrutura de fisioterapia, que é realizado no horário, né, específico para os atletas, que a gente pode utilizar a estrutura da faculdade. Nutricionista, a gente tem a consulta com o nutricionista, nem consegue direcionar alimentação para os nossos alunos e atletas. Esse ano a gente vai começar um trabalho mais próximo com o pessoal da psicologia, do esporte. Olha, Né? que legal. Então a gente consegue, né, de uma maneira assim, tentar elencar, né, e realmente uma ajuda mútua, né, do futsal junto à faculdade. E até aproveitando nesse quesito, Alemão,
Você acredita que muitas faculdades, assim, deixam muitas vezes de explorar esse lado importante do esporte e por causa disso, muitas vezes o nosso universitário ainda está tão atrasado como que poderia estar hoje? Hoje a gente vê um universitário muito forte nos Estados Unidos, né? E alguns outros países. E aqui a gente tem material humano para isso. Só que às vezes a gente falta mais essa questão mesmo de gestão. Como que você enxerga esse nível que está hoje do esporte universitário? Depois a gente vai entrar no alto rendimento, mas hoje no esporte universitário que você trabalha, que você já vivencia há alguns anos. Então, não querendo fazer crítica, né, até porque eu não sei o dia a dia, né, de como funciona, por exemplo, a organização curricular da faculdade em si, mas o que eu percebo, por exemplo, uma tendência muito forte, né, em relação aos esportes coletivos, por exemplo, no ramo da fisiologia. Né? E a gente vamos pensar, por exemplo, falar de futsal e futebol, a nível de faculdade, o que a gente vê muito é fundamentos, né, e questões físicas. O jogo em si e métodos de treinamento é muito pouco discutido, né? E, consequentemente, acho que isso não chega, né, para as atléticas que têm a gerência, né, do esporte das universidades e, consequentemente, para o atleta. Então, acho que a gente precisava primeiro rever, né, a forma como é passado, né, as modalidades de esporte coletivo nas universidades, para daí sim a gente conseguir traçar, né, outras formas de realmente abraçar esse esporte de uma maneira e dar uma condição melhor, porque a gente vê muito, né, pelo menos na nossa realidade aqui, muito conteúdo sendo trabalhado, mas mais nessas questões propriamente de valências físicas, enfim. A gente sabe que o nosso jogo não é só isso, né? Sim. É um todo. Então, acho que isso, primeiro momento, isso que acaba prejudicando bastante, né? A gente tem um maior nível de equipes, né? Principalmente no interior de São Paulo, em relação às equipes da capital. Entendi. Pô, legal. E assim, qual que é a diferença que você vê, Alemão, agora no alto rendimento, de um atleta que faz faculdade, que ele tem ali, faz algumas disciplinas do curso que ele se propôs a fazer, daquele atleta que não faz faculdade, que não tem interesse. Tem atletas que não têm interesse. E aí a gente tem que respeitar. Existe dentro do treinamento em si uma discrepância muito grande? Ou você até hoje nunca se tratou como relevante isso daí, independente dele fazer ou não? A maneira dele absorver, dele reter informação, é diferente? Eu sinto que sim, né? Eu sinto, por exemplo, que questões, por exemplo, conceituais, né? A gente consegue conversar, né, da melhor maneira e até ter uma procura dos meninos, né, que fazem a faculdade realmente em questionar o porquê disso, porquê daquilo, né? Já tendo isso como um aprendizado, né, para questões futuras, né? De repente, o atleta que está ali só para jogar, o cara chega na hora do treino estipulado, treina, acabou o treino, o cara pega a roupinha dele, toma um banho e vai embora. Se não partir da gente, comissão, e tentar, né, realmente buscar esse atleta, bater um papo, para tentar sentir, conversar, depender dele, ele acabou o treino, ele só cumpre o horário, a maioria das vezes. Entendi. Meu treino é 10 horas, chegou ali 5 para as 10, treino, 11h30 acabou, vou embora, não fica nada. Né? O atleta já tem que está estudando, a gente já percebe que tem uma maior preocupação em entender o processo como um todo. Pô, legal. Mandar um abraço pro pessoal que tá entrando aqui, ó. O Paulinho, que fez uma live com você, Alemão. Tostão entrou aqui também. O Mauro Sandri, o Difante, uma galera tá entrando aí pra tá acompanhando. Aproveitando essa relação, Alemão, você vê assim que por exemplo, nós treinadores, a gente tem que procurar sempre estar instruindo aos nossos atletas justamente a estar procurando esse algo a mais, esse preenchimento de espaço, essa cultura que muitas vezes nós estamos habituados a que ele faça, a exigir um pouquinho mais dele nesse quesito, porque partindo do pressuposto que se ele faz faculdade, ele vai ter as matérias dele, ele vai estar estimulando toda hora o recebimento de informações e o cérebro dele vai estar trabalhando. Na hora de transferir isso para o treinamento, sendo relacionado ou não, o cara fazendo engenharia ou o cara fazendo educação física. Talvez isso seria um dos pontos primordiais para a gente atacar agora, como se diz, nessa nova geração, para que eles possam sempre sair da zona de conforto, que a gente percebe assim, tem alguns atletas que ficam numa zona de conforto, não são todos, mas alguns acabam ficando na zona de conforto e consequentemente a isso, a comunicação entre atleta e
e treinador, às vezes acabam sendo dificultadas. Ou você acredita que não? Que esse não é um valor que, por exemplo, poderia vir a agregar a facilidade nessa comunicação, atleta-treinador? Eu penso que sim, tá? A gente está aberto, né? Aprendizado é tudo que a gente puder consumir, né, cara? A gente consegue É, absorver, né? E a gente está disposto a isso, né? Então, o que eu sinto é que muitas vezes o atleta fica realmente engessado, né? De repente o cara põe na cabeça, ó, só sou atleta, é isso que eu vou fazer na minha vida, vou treinar ali das 10 às 11h30, acabou, vou voltar pro alojamento, vou pro meu Instagram, assim, o cara não se preocupa realmente com o desenvolvimento dele como pessoa, né? De modo geral. Então, assim, é uma preocupação grande, né? E a gente aqui, pelo menos em Bauru, a gente sabe das nossas dificuldades financeiras, né? A nível de contratação de atletas, e eu acho um desperdício, né? O tempo que o menino está conosco, né? Tendo tempo livre, né? Tendo a faculdade, né? Sem ter um custo para ele adicional, né? Ele perdeu essa oportunidade. Então, com certeza, verdade. né? Alguns, né? Com o passar do tempo acabam percebendo isso, né? Outros não. A gente vai até onde pode também, né? A gente chegou até algumas Sim, reuniões, a gente chegou até algumas reuniões nossas aqui, de repente pensar em realmente, se o cara não fizer a faculdade não pode jogar, enfim, mas aí a gente acaba desbarrando algumas sim. questões, né? Porque a faculdade ela é patrocinadora, né? O time nosso não é um time universitário, né? Então a gente tem que tentar explicar para o atleta, né, o que ele está perdendo caso não faça a faculdade, aquilo que ele pode ganhar, né, de benefício a longo prazo, caso top, né, a dupla tarefa aí. Até numa das lives que eu fiz com o Xuxa, né? O Xuxa está no Joinville hoje, atleta renomado, enfim. No início do ano agora, eu deparo o Xuxa fazendo uma transmissão, ou um stories dele, enfim, não me recordo, dele estudando, né? Eu fui conversar com ele. Ele falou que ele está fazendo educação física à distância. Olha só. Então, assim, a gente vê a preocupação de um cara, né, renomado, certo? Vencedor na carreira, e que está se preocupando, sim, com o momento futuro, né? E de outro lado, a gente tem alguns meninos, né, que estão iniciando a carreira, né, com dificuldades financeiras enormes, tendo esse benefício e acabam não sabendo aproveitar. Então, realmente, a gente tenta abraçar essa questão para que seja realmente um ganho futuro, né, que venha agregar para ele como um todo, não só como um atleta de futsal, mas como ser humano de modo geral. E em questão dessa mentalidade, Alemão, por exemplo, você vê da época que você jogava tudo, uma mentalidade um pouco mais preocupada com, como se diz, com o amanhã do que a mentalidade de hoje desses meninos novos. Você enxerga que os meninos novos, eles demoram um certo tempo para ter um amadurecimento, para ele começar a entender muitas vezes a importância daquele momento na vida dele, ou você acredita que ambas as gerações são parecidas? Não, acho que de modo geral, a nossa sociedade ela mudou bastante, né? Eu acho que hoje está muito superficial, né? A questão das mídias sociais, elas têm total influência, né, no dia a dia do desenvolvimento das crianças e do jovem, né? Eu até costumo conversar aqui, né, com os meninos assim, quando eu sou de 80, né? Então na minha época, né, quando eu jogava, e tem alguns atletas com idade próxima a mim que estão jogando em alto nível, para você sair numa publicação, para você ser no jornal, por exemplo, você tinha que ter destaque, você fazendo aquilo muito bem, para chamar atenção, né? E fazer reportagem com você. E hoje a gente vê o quê? O menino bate uma foto dele fazendo embaixadinha, uma parede atrás com o estúdio de alguma equipe, e ele põe no Instagram, no Facebook, ele tem 100 curtidas, para ele acha que ele é o rei. Então perdeu o valor, né? Verdade. Então, perdeu o valor, tudo muito rápido para eles, eles não dão valor às coisas, né? E infelizmente é uma batalha nossa diária, né? E não é, de novo, não é só no futsal, no futebol, é de maneira geral em toda a sociedade. A gente vê aí amigos que têm empresa, né? Dificuldade que é para conseguir manter o funcionário, né? Da maneira como deve ser, né? Trabalhando corretamente. Então, assim, é reflexo, né? Mas a gente não pode deixar se abater por isso e também comprar isso, né? Como sendo efetivo. A nossa briga é diária para tentar realmente mobilizar, né, e mostrar que o caminho não deve ser esse. Beleza.
Mandar um abraço também aqui pro Du, que entrou agora de pouco, o Misael agora, que entrou aqui, o professor Henrique, o professor Éder, tem uma galera aqui. E nessa questão, Alemão, hoje você trabalha com futsal adulto, né? Com futsal universitário, masculino e feminino ou só feminino? Bom, vamos lá. Hoje eu trabalho aqui na parceria FIB-CEMEL, né? Secretaria de Esporte de Bauru. A gente tem o futsal masculino, né? Alto rendimento, representa Bauru nas competições. O feminino é um projeto social, certo? Que a partir dessa parceria a gente faz uma seleção das meninas que fazem parte do projeto para representar Bauru em jogos regionais, Copa SBT, Copa Record, as competições que o município, né, nos define como prioridade. Aí, além disso, né, eu trabalho com futsal universitário da Unesp Bauru, da Atlético Unesp Bauru, masculino e feminino, estou lá desde 2013. Ano passado eu iniciei um projeto com a Atlética da Medicina Uninove de Bauru, também masculino e feminino, né? Sou professor do Colégio Dinâmico, professor de futsal, né, aulas extras de futsal, e coordenador da Ronaldo Academy, que é Futebol Society. Então essas são as tarefas, as multitarefas que a gente faz por aqui. E mandar um abraço pro Rosinha, lembra do Rosinha, que jogou no Atlético Mineiro? Não vi. Então o Rosinha tá aí, o Rubinho, ó, mandar um abração para eles aí. O professor Éder faz uma pergunta para você, Alemão. As meninas também têm bolsas na faculdade? Então, esse é um ganho, né, que a gente conseguiu para esse ano, né? A gente vai conseguir alguns descontos para as meninas, né? Então, meia bolsa. Legal. Né? Então, já é um ganho, a gente não tinha isso anteriormente, né? Então, para esse ano, a gente conseguiu meia bolsa para as meninas aí, a gente espera para um futuro próximo que a faculdade também nos atenda em relação à bolsa integral para elas também. Entendi. Hoje você tem quantas sessões, Alemão? No adulto, de alto rendimento, e no universitário? No universitário, a gente tem, na Unesp, tá? Atlético Unesp, tem 2 sessões de treino na semana, com masculino e feminino. Tá? Na medicina, na Uninove, a gente iniciou próximo do fim do ano passado. A gente está somente com uma sessão de treino na semana. E a minha briga, a nossa expectativa é que a gente consiga logo 2 sessões de treino. Né? As meninas desse projeto do FIB Prefeitura, hoje são 2 treinos na semana. Tá? Já o adulto, a gente tem a carga disponível para a gente, o que a gente achar conveniente para os atletas. Né? Então a gente tem disponível aí. Se quisesse todos os 2 períodos, por exemplo, a gente poderia fazer. Pô, legal. Isso é muito bom. E vou fazer uma pergunta para você. A sua ideia de jogo, ela modifica muito do alto rendimento pro universitário? Mas lógico que eu sei que são ambientes diferentes, a vivência, a bagagem deles são diferentes. Mas o modelo em si de jogo, num contexto assim geral, elas modificam muito ou você mantém uma relação, até mesmo, de repente, se aparecer algum menino muito bom ali no universitário, você poder tá trazendo ele para a sua equipe no adulto? Como que você pensa o jogo? Eu tento manter a mesma linha, tá? Como você disse, né? A gente tem que respeitar o nível, né, dos meninos, das meninas que estão nessa situação. Eu consigo, por exemplo, algumas meninas do universitário inserir, né, na nossa equipe Bauru FIB, por exemplo. Algumas meninas já participaram com a gente de jogos regionais, por exemplo, então a gente consegue, né, ter uma proximidade maior. Já em relação ao universitário masculino, a gente já teve um atleta, né, um aluno, o nome dele é o Rian. O Rian, ele jogou futsal a vida toda no Clube Jundiaí de São João. Então, até que jogava a federação a vida toda, teve uma vivência, né, no futsal. Tá comigo no Universitário da Unesp e teve uma passagem também com o futsal da FIB. Eu tento manter, né, mais ou menos próximo às ideias, né, que é aquilo que eu acredito. Né? A gente tem algumas particularidades, né? Sim. Mas até realmente o que você falou, de repente a gente conseguir, né, um que tem um destaque, a gente consiga trazer, né, para um outro cenário que pode acabar me ajudando. E até mesmo o fato invertido, Alemão, por você às vezes trabalhar com meninos novos, né, na FIB, oferecer bolsa, tudo, pela questão que você mesmo já mencionou, o poder aquisitivo às vezes é um pouco complicado, às vezes para você poder estar complementando uma carga horária até maior para esse menino
e poder, às vezes, até dar uma confiança para ele. Você já utilizou a estratégia invertida, que além de ele treinar no alto rendimento, ele também treinar com esses meninos universitários alguma vez para tentar potencializar cada vez mais o desenvolvimento desse menino? Ou é uma coisa que você não procura não misturar muito? O que a gente faz aqui, a gente faz alguns jogos treino, tá? Ah, bacana. Bastante dessa ferramenta, né? Principalmente para esses meninos que estão iniciando com a gente no alto rendimento, no caso Sim. na FIB, né? E também para testar, né, a nossa equipe que está do universitário lá na Unesp. Eu falo da Unesp porque da Atlética a gente está iniciando um projeto agora. Né? A gente não teve nenhuma competição ainda, né? A Unesp já veio um projeto aí de resultados, mas eu uso sim essa ferramenta, né, tanto masculino quanto feminino. A gente faz esse intercâmbio entre eles sim. Pô, muito legal. E vocês imaginam, sei lá, alguma hora tentar fazer uma unificação assim para montar uma equipe altamente competitiva e tentar ganhar o universitário assim, para tentar bater de frente com as grandes equipes? Então, essa é uma discussão que a gente vem levantando aqui na FIB, né? Que eu acho que, de repente, se a gente conseguisse realmente direcionar o trabalho para essa frente, né? Acho que a gente conseguiria maximizar, né, o nosso Sim. processo, né? A gente, por exemplo, na Unesp, a gente joga os jogos da Unesp, né? A gente participou, acho que, 2 anos só da FUP, né? Que já é um nível diferente, né? E eu percebo que se a gente, na FIB, conseguíssemos, né, realmente focar para competições universitárias, a gente podia fazer com um trabalho com obtenção de resultados melhores, né, de maior expressão. É uma ideia que está plantada, né, que a gente espera também que a médio prazo, né, quem sabe o pessoal que está à frente aí da direção consiga entender, né, que seria bom tanto para a equipe, né, quanto para a faculdade a nível de divulgação, essa linha de realmente de focar no universitário também. Pô, legal. E aproveitando, só para a gente fechar essa questão universitária, depois a gente vai para o lado do jogo, a FUP hoje é a principal competição universitária do estado, Alemão? Ou tem alguma outra competição que você vê que está um degrau acima ainda da FUP? E hoje, qual que é a principal equipe universitária do nosso país, assim, dentro do futsal? É a Unip? Ou tem alguma outra equipe, assim, que você pode dar um certo crédito, assim, que você fala, poxa, por mais que eles não tenham parcerias que nem a Unip, né, que tem com o Corinthians, tudo, essa faculdade também está sempre chegando. Como é que está hoje o cenário universitário? A gente tem a FUP, né, porque é a competição que ela começa a nível subregional, depois regional, estadual e vai brasileiro, enfim, chegando até o mundial, né? Pô, legal. Então, assim, a gente por ter participado, né, somente duas vezes dessa competição, a gente não conseguiu. O feminino nós chegou à fase estadual, né, em 2016. A gente perdeu para o de Santana, de Santos, aqui muito forte no feminino, né? Olha, A gente sabe que no masculino a hegemonia tem sendo da Unip, né? Em relação às bolsas para as equipes da capital, os atletas que de repente até pararam de jogar, né? E ainda continuam no universitário por causa da faculdade, né? Próximo da gente aqui, a gente acompanha o trabalho do professor Pablo Barreto, que está no caso esse ano, lá de São Carlos. O professor Marchetti, o trabalho também muito legal, universitário. Vem mudando bastante o cenário, tá? Eu acompanho essa transição desde 2013, né? Então a gente percebe que cada vez mais as equipes estão ficando mais competitivas. É um ambiente totalmente diferente do nosso de rendimento, né? Porque a maioria das competições, principais competições, elas envolvem muitas vezes festas, né? Então a gente acaba tendo a nossa atenção, né, com os atletas, as meninas aí divididas, mas eles têm conseguindo, né, manter o foco e evoluindo bastante as questões do jogo também. perfeito. E sobre a questão do jogo, Alemão, por exemplo, você, nas suas equipes de alto rendimento, pelo menos que a gente se enfrentou esses tempos, você sempre teve um pivô de referência, né? No universitário, você não consegue montar o plantel, você tem que pegar os meninos que estão lá. Mas ainda existe esses pivô de referência na universitário, ou você muitas vezes tem que fabricar um? Como é que é feito esse processo? Né? A gente sente, né, realmente a dificuldade de encontrar pivôs de referência, né? A gente deu sorte porque foi um achado no passado, né? O Lucão, pivô que teve com a gente aí no segundo semestre, ele é um atleta que estava fora do país, né? Teve o problema com o visto dele, teve que retornar para cá, e a gente conseguiu o contato e conseguimos fechar com ele. Ele foi para o Indaiatuba esse ano, né?
O problema dessa busca, assim, na FIB, por exemplo, a gente teve o Vilela, que hoje está na Espanha, teve uma passagem curta com a gente aqui. O Kaique, também um pivô canhoto, está no Paraná, está no Campo Mourão. Então, assim, a gente tem que se adequar àquilo que a gente tem de material humano, né? Eu, por exemplo, como eu não tinha essa possibilidade desse atleta, né? Então a gente acabava praticamente tentando pivô de pivô vindo buscar essa bola aqui embaixo, ou quatro em linha, né? Porque a gente não tinha esse atleta para otimizar esse jogo, né? No universitário, por exemplo, eu não tenho, né? Eu tenho aliás, só que não podia jogar competição por questões burocráticas aí. Então acaba adequando, né? Realmente o modelo em cima daquilo que a gente tem de material humano, né? Eu gostaria sim, né, de ter o nosso pivôzão de referência lá, que eu acho que dá uma Um qualidade boa, respiro, né? com certeza, né? Principalmente a gente pegando equipes aí do maior poder aquisitivo, que tem número e qualidade de atletas que praticamente nos pressionam o jogo todo, né? Então a gente tem esse cara de referência para a gente realmente desafogar, acaba ajudando bastante desenvolvimento do nosso jogo. Eu fiz essa pergunta para você porque agora que essa monte de lives que está ocorrendo tudo, tem uma coisa que veio à tona que me fez pensar. Eu queria saber a sua opinião sobre a questão que muitas vezes a gente está criando mais universalidade, aquele atleta universal, do que atletas específicos. Que os trabalhos, né, acabam dando um enfoque maior, né, nessas questões do que a parte específica do atleta. Porque antigamente se fazia muito trabalho, né, de função mesmo, aqueles trabalhos de pivô mesmo, aqueles trabalhos de cada posição mesmo. Você sente, Alemão, que hoje a gente está se perdendo muito disso por tratar de muita informação e a gente se preocupar muito com o jogo? Nós estamos deixando isso passar e, consequentemente, isso tem respingado, né, nas funções de algumas posições dentro do futsal? Penso que sim, né? A gente não tem receita de bolo, né? Sim. Só que você ouve falar muita coisa e a gente fica meio perdido no meio do processo, né? Por exemplo, quando eu iniciei minha trajetória como atleta, era muito comum, né? Os treinos físicos, os treinos analíticos, né? E de um tempo para cá isso deixou de existir, né? Será que em algum momento esses treinos não são necessários? Somente falando Boa. de gesto técnico, como você falou de especificidade, né? E aí, outro problema que a gente percebe, eu falo por mim, por ter trabalhado na base também, é a formação dos atletas, né? Verdade. Se a gente não tem pivô de referência, por que será que a gente não tem esse pivô de referência, né? O que será que está acontecendo com esses meninos mais novos? Não é possível que não surja alguém lá atrás, né? Agora que você falou, de repente, você está de pivô, mas você vai fazer ela também, vai fazer back também, e começa a andar, e o cara perde aquilo que tem de maior referência. Então, acho que tem que se repensar sim, né? É importante o atleta fazer mais de uma função, com certeza, né? Sim. Mas a gente não pode deixar de otimizar aquilo que tem de melhor, né? Então, hoje, assim, a gente falando de pivô, é uma posição carente para a gente, com certeza. A característica do futsal, né? Nosso interior de São Paulo aqui, por exemplo, sempre foi ter pivô de referência, né? A gente encontra muita dificuldade hoje para encontrar essa figura aí. Quando encontra, né? É bastante disputado e, com certeza, se tiver uma cabeça boa, o atleta dessa posição vai conseguir uma posição muito grande. Entendi, muito bom. E hoje, Alemão, como que é uma sessão sua de treinamento? Então, o Alemão vai dar um treino. Como que é uma sessão sua de treinamento? Assim, do aquecimento, você procura focar quais fatores? Durante o seu treinamento, você procura estar utilizando 2, 3 atividades? Você procura trabalhar bola parada e goleiro linha por sessão ou não? Ou você prefere dar uma sessão específica para aquele trabalho? Como que é o seu desenvolvimento, Alemão, nessa parte de metodológica? Então, eu já tenho comigo aqui, não tenho preparador físico, certo? Entendi. O meu auxiliar é o Elton, que é meu irmão, né? Também é formado em educação física, enfim, conhece o jogo, conhece valências físicas, enfim, a gente traça o planejamento ali, com exceção das questões aí, trabalho de força específica, né? A gente faz um trabalho totalmente dentro da quadra, né? Então a gente divide o trabalho, praticamente a atividade do dia, em três partes, né? Primeiro a gente coloca mais aspectos individuais, né?
de acordo com o que a gente pensa do jogo. Então, o Elton tenta otimizar o que ele sente necessário de questões físicas em relação a essas atividades, tá? Mais no âmbito individual. A gente parte para um segundo momento já com um trabalho de 2 a 3 atletas, de acordo com já objetivando a atividade final, que vou colocar os 5, né? Os 4 de linha mais o goleiro. Então, a grosso modo é isso, tá? Eu tenho o objetivo principal do dia, certo? Eu gosto muito de trabalhar com todos os atletas participando, certo? Então, a gente vai ter a parte principal, é goleiro e 4. Ok. A gente tem uma parte anterior, preparando para a atividade principal, de 2 a 3 atletas, um trabalho de tática de grupo, vamos colocar dessa maneira, e previamente um trabalho com o Elton, mais voltado para questões individuais. Então, a gente trabalha dessa maneira, tá? Legal. Eu trabalho bola parada, a gente faz com sessões, iniciando ela, somente ela, né? Bola, repetição, tentar compreender movimento e tempo, né? E depois a gente cria algumas situações já de... O jogo inicia a partir da bola parada, né? Deu contra-ataque, continua, a bola finalizou, a gente solta a bola com a transição, né? E mesma situação com o goleiro linha. Mas é dessa maneira que a gente traça o nosso planejamento aí. Realmente com três atividades, né? Dando ênfase primeiramente individual, depois grupo, depois coletivo. Pô, bacana. E a questão do adversário influencia na sua preparação da semana, Alemão? Que tem alguns treinadores que acabam, né, adaptando algumas situações, procurando, né, preparar para o próximo adversário. Ou você procura focar mais no seu modelo mesmo de jogo e dar só algumas situações para os seus atletas, como bola parada adversário, goleiro linha, essas coisas. Como que você vê essa questão, essa preparação para o jogo? Quando que você vai enfrentar um adversário, por exemplo, que gosta de jogar com bola, um adversário que gosta de forçar uma bola de pivô. Como que esses fatores às vezes influenciam na sua semana de treinamento? Não, dentro daquilo que a gente tem planejado, né, que a gente tem definido como nosso modelo, né, a gente faz sim algumas a gente passa algumas informações para o atleta, né, para a equipe como um todo. Por exemplo, a nossa equipe do ano passado, a gente marcava, quando baixo marcava quadrante, né, em cima fazia uma zona mista ali, pela frente, vamos colocar assim, o não me acompanhava, por trás largava, né. Então a gente percebendo, né, as equipes adversárias em jogos anteriores, a gente colocava algumas situações para que a gente não cometesse, né, não cometêssemos erros que essas equipes tiveram, de repente, a facilidade contra equipes em jogos anteriores. Então a gente passa informação sim, tá? Mas tentando mudar uma estratégia dentro do nosso modelo, tá? A gente não ficava trabalhando especificamente, ó, esse jogo a gente vai montar dessa maneira por causa disso, disso, disso. Não, a gente mantinha o nosso modelo planejado, né? E algumas estratégias eram traçadas assim, de acordo com o que os adversários pudessem apresentar. E na sua montagem de elenco, Alemão, principalmente no alto rendimento, você procura atletas que se adequem ao seu modelo de jogo? Ou às vezes você não conseguindo, você tem que readaptar o seu modelo de jogo para a característica daqueles atletas que acabaram ingressando no ano com você? Quer dizer, a gente tem um plano A, mas não consegue. Aí você vai para o B, não consegue. Aí você vai para o C, às vezes não consegue, você vai ter que trabalhar com o D. Mas você tem que trabalhar. E aí, como é que é isso na montagem do seu elenco? Ou geralmente você consegue trazer realmente os jogadores que você quer? Então, para mim aqui, para a gente, a nossa unidade da FIBA, é muito difícil, né? Eu pensar em ter uma equipe ideal, vamos colocar dessa maneira, né? Porque a gente tem uma dificuldade financeira muito grande, né? Nível de contratação. Então, muitas vezes não consigo, né? Buscar o atleta que, de repente, se adequa naquilo que eu acho que vai se enquadrar melhor naquilo que eu penso, né? De modelo de jogo. Por exemplo, gente, desde que eu assumi a equipe adulta, todo início de ano a gente abre avaliações, né? Primeiro, que é um ponto que a gente tem um comprometimento com a faculdade, né? E com a cidade em si, de dar oportunidade, de repente, para algum menino que a gente não tenha conhecido antes, menino da faculdade, vem de fora fazer faculdade em Bauru, ou menino que tenha jogado campo, por exemplo. A gente tem uma cobrança muito grande da cidade em relação a isso. E a gente acaba, muitas vezes, inserindo esses atletas de avaliação na nossa equipe principal. Então, dentro disso, é que eu vou conseguir olhar o que a gente tem de perfil,
né, de atleta, para daí tentar adequar um modelo de jogo que a gente acha melhor de acordo com a característica dos atletas. Então, eu não consigo ainda aqui, de repente, preciso de um ala mais passador, um pivô de referência, vamos ao mercado. A gente não consegue isso. Então, acaba modulando realmente o modelo de jogo de acordo com aquilo que a gente tem de característica de atleta. Entendi. O Thiago Flauzino, físio, ele pergunta para você, Lemão, como formar um pivô de referência? Boa pergunta. Sendo que o esporte vem evoluindo ao contrário desse tipo de jogo, né? Que nem a gente estava batendo papo. Hoje, Alemão, como é que você imagina assim, precisa de um pivô de referência? Quais trabalhos assim você vai tentar potencializar para esse menino? E as informações assim que às vezes você vai estar passando para ele, partindo de um pressuposto que a gente está iniciando lá na base, tá? Não é já no alto rendimento. Faz de conta que você vai ter oportunidade de orientar uma estruturação de uma base e para a gente formar um pivô de referência. Como que seria esse processo, Alemão? Só para passar aqui, né, a gente falou do início da minha formação, né? E eu coloquei para esse ano, né, 2 objetivos, né, particulares, né? Que um era voltar a estudar, né? Porque devido à correria do dia a dia aqui, muitas tarefas você acaba realmente deixando algumas situações de lado, né? Então, me propus esse ano tirar o pezinho um pouco do trabalho em si e voltar a estudar. Então, eu voltei, eu estou fazendo a especialização lá com o Banzé, futsal e futebol. Bacana. Né? E outro ponto era voltar à categoria de base aqui em Bauru. Então, a gente já estava quase passei do papel, só que devido a essa situação toda agora aí, da pandemia, a gente teve que parar, né? Mas é um ponto que a gente vai ter que voltar à base aqui, a gente não pode deixar perder essa oportunidade. Então, esse é um ponto primordial, né? Na minha carreira particular. Então, a gente vai voltar com a base aqui também. E em relação a essa questão do pivô, né? Quando a gente trabalha com base, realmente iniciação, a gente escuta muito, o menino vem pra gente, é do que você joga. Eu jogo de atacante. Ele veio do campo, né? Não conhece o futsal, então a gente já tem o menino que tem essa vontade de jogar, né? De ser atacante, jogar de frente, né? E é assim, a gente cria trabalhos, né? Jogos que utilizam essa figura, né? E, de repente, realmente verificar se ele possui, né, características aí que possam ser trabalhadas, né, evoluídas. Então, de repente, joguinho lá de passe-ataque, passe para pivô centralizado, a gente vai experimentando, né? Eu acho que parte dessa situação, a gente criar, né? Acho que não tem como a gente criar um molde, né? Vai entrar aqui e vai virar. Não, a gente percebe que tem, né? Que tem meninos que têm essa característica, né? E a gente tem que otimizar isso aí. Acho que é possível, sim. Partindo da vontade do menino, né, em estar nessa posição, a gente otimizar isso, né? E de trabalhos específicos, igual você mesmo frisou, de costa para o gol, a carguinha dele ali, giro, enfim, para que a gente consiga, né, ter novos pivôs aí sendo formados. Professor, tem uma coisa bacana aqui, Alemão. Vou fazer a pergunta para você aqui do Danilo Bass. Ele pergunta assim, ó, Alemão, se vê com as características de gestor de pessoas, aquele técnico que fala a linguagem do atleta, ou o atleta tem que falar sua língua? Como que você vê essa relação, Alemão? O treinador tem que falar a linguagem do atleta, ou o atleta que tem que entender a sua linguagem? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é a gente que tem que falar a língua do atleta. Né? Acho que a gente tem que realmente entender, né, a pessoa, né? Tem atleta que, de repente, se você dá uma bronca, o cara baixa a cabeça, sente demais, não consegue reagir. Tem aquele que a gente necessita cobrar de maneira mais ríspida por causa da resposta que a gente precisa, né? Então, acho que a gente tem que realmente entender, né, as diferenças do nosso grupo, né? E a gente se fazer levar até os mesmos. Né? A gente se fechar, por exemplo, eu sou dono da verdade e quem quiser falar comigo que fala na mesma linguagem que eu não topo essa linha, não. Eu acho que a gente realmente tem que entender onde a gente está, as pessoas que estão conosco, né? E a gente tentar ser o mais verdadeiro possível, né? E realmente entendendo, né? A forma como cada um aí leva informação, enfim. Então, a gente tem essa obrigação realmente de dar um entendimento para o atleta. Aproveitando essa sua fala, Alemão, você procura, além dos treinamentos,
desenvolver algum trabalho à parte ainda com os atletas, seja universitário, seja de alto rendimento, para procurar fazer alguns trabalhos complementares, seja ele na quadra, ou seja ele fora da quadra. Às vezes, tipo, se colocando numa posição só de amigo mesmo do cara. Então, aí você percebe que o cara, tipo, tá num momento complicado, às vezes, a vida, e às vezes ele não quer se abrir. Você procura maneiras de chegar até nele e falar, ô, vem cá, vamos conversar. Por que você não está rendendo? O que está acontecendo com você? O que eu posso te ajudar? Já aconteceu algum tipo dessa situação e você conseguir trazer o cara para você ou a experiência que você teve, o cara simplesmente se fechou em copas e não compartilhou essa informação contigo? A gente tenta sim, tá? Eu tento sempre, tá? Claro que tenta ser mais fechados, né? Mas você tem que se aproximar, você percebe que a pessoa não quer se expor tanto, né? Sim, Então aí realmente tentar deixar o recado que a gente está ali para ajudar, né? Que se ele está com a gente no momento é porque a gente confia nele, né? A gente quer que ele esteja conosco, né? E qualquer situação que de repente tenha desconfortável, que ele sinta, né? Que pode contar com a gente para tentar ajudá-lo, né? E acontece sim, algumas coisas que a gente sempre conversa individualmente, né? De repente, a questão comportamental, né? Entendendo dessa acontecendo um problema em casa, o cara longe de família, enfim. E até mesmo questão do jogo, né? sim. Ou, de repente, um trabalhinho de finalização à parte ali depois do treino, chegar um pouquinho antes, entendeu? Uma questão mais específica que você não colocou, que a gente sente falta, né? Ainda em algumas situações, a gente faz sim, tá? Procuro, né? Sempre ter uma conversa de modo geral com todo o elenco, né? Expor os problemas da equipe de modo geral, mas quando a gente sente que a gente precisamos puxar a orelha, né? Ou tentar realmente recuperar a autoestima do atleta, ou alguma falha que está acontecendo, a gente faz isso particularmente, né? Não expõe falha na frente de todo mundo, não. Pô, bacana. Você procura estar utilizando, Alemão, a maneira sua de feedback de correção no momento do treinamento, que alguns lugares chamam de foto-imagem, né? Aquele momento ali que aconteceu, você já vai e para. E você procura também estar mandando para eles vídeos dos seus treinos, jogos. Como é que você procura tá fazendo esse feedback com eles, essa correção, de modo que potencialize uma melhor tomada de decisão no futuro dele? Então, o ano passado, a gente tinha um rapaz aqui, né, um profissional, o Yuri Martins, que está em Santos hoje. Em 2018 ele fez um trabalho com a gente de análise, né, ajudou a Pô, gente bacana. demais aqui. Então ele tinha essa função, né, de realmente estar nos treinos, estar nos jogos, a gente sentar e passar algum tipo de material para os atletas. A gente perdeu esse profissional ano passado, né. Então a gente faz isso sempre de maneira como você mesmo destacou. Deixa acontecer, vem aqui, o que você acha que aconteceu aqui, o que pode ter acontecido, o que a gente pode, você acha que poderia ter sido feito de maneira diferente para que não tivesse acontecido tal fato, né? Então, tem sim, né? É claro que eu não fico parando o treino, né, cada situação dessa, mas a gente percebe que o atleta está tendo um comportamento que não está tendo benefício para ele, para a equipe, a gente para sim, orienta, né? Mas com um tom de reflexão, né? Realmente para que ele perceba, né, o que pode estar acontecendo de errado, para ele tomar essa decisão, né? E não simplesmente reproduzir porque a gente está impondo. Pô, bacana. Muito legal. E você falou, né, que você às vezes tem o auxílio do seu irmão, né? Às vezes. Hoje a comissão, a sua comissão técnica, seja no universitário, seja no alto rendimento, é você e mais quantas pessoas, Alemão, assim, que são pessoas assim que realmente que você pode estar contando diariamente? No universitário, eu e mais um, né? Mais um Entendi. auxiliar, né? Já na FIB, né, no rendimento, eu, como treinador, o Elton auxiliar, o Felipe Galvez é o nosso mordomo, né? E a Ludmila era a nossa fisioterapeuta. A Ludmila acabou transferindo Sim. agora para a Intel, né, o Dracena, e a gente está na expectativa que a gente vá ter um fisioterapeuta, né? Porque a fisioterapia a gente tem, né, na faculdade. Caso alguém se machuque, a gente tem como tratar o atleta. Mas a questão de prevenção, né, no dia a dia ali, a gente foi Sim. segura, então a gente estava agora realmente para acertar essa pessoa, só com essa situação toda a gente parou por aí, né? Então é uma comissão bem enxuta, né? A gente tem o presidente e mais um diretor somente, né? Então a gente tem que se desdobrar muitas vezes em mais de um para fazer o futsal acontecer. Aproveitando a sua fala de fazer o futsal acontecer, Alemão, o Danilo pergunta para você o seguinte:
qual o principal ponto que o futsal em geral precisa evoluir para você, professor? Eu comecei, né, com bastantes, né, pessoas aqui recentemente. O problema que eu percebo, né, o futsal ainda, né, ele não tem vida financeira solo, né? Ele depende muito de prefeituras, de empresas de patrocínio. E se porventura a prefeitura precisa, né, direcionar parte da verba para outro setor, o esporte vai ser afetado. Se o dono de uma empresa ele entende que para ele alcançou o número de visualização do seu nome, da sua marca, ele entende que está na hora de parar, ele vai parar. E, consequentemente, a gente acaba ficando na mão, né? Então, o primeiro ponto era esse, tentar realmente o futsal encontrasse meio de se manter, né? Sim. E aí, com pessoas qualificadas gerenciando, né? Mas eu entendo que hoje, essa evolução do esporte, a gente tem pessoas capacitadas à frente, evoluiu bastante essa questão fora de quadra, né? Eu acho que o problema principal mesmo hoje é a questão financeira, né? De continuidade das equipes. A gente faz um ano, ao término desse mesmo ano, a gente não sabe como vai ser para o ano seguinte. Então, isso é uma situação que preocupa e ela é assim desde quando eu iniciei lá atrás, né? A gente não consegue ver uma solução para isso. E uma última pergunta aqui, Alemão, para depois a gente entrar nas considerações finais. Como é que você enxerga, você por já conhecer muito bem, né, a região, por conhecer bastante, né, o nosso futsal aqui paulista, como que você enxerga o nosso período agora pós-pandemia? Que a gente não sabe quando vai terminar ainda, né? Mas quais cenários assim você imagina assim principalmente para o nosso futsal? Então, a gente, primeiro, né, torcendo, orando para que isso passe o quanto antes, né? A gente não tem noção nenhuma, né, de quando vai retornar atividades, quando vai retornar competições. Provavelmente, quando isso for liberado, a prática esportiva, a gente vai ter o calendário já marcando jogos em cima. Então, questão de preparação vai ser muito escasso, né? Então, vai ser um ano bastante difícil nesse sentido, né? De a gente conseguir implantar aquilo que a gente pensa, né? De trabalho, vamos colocar dessa maneira, vai ser meio que na barriga, Sim. né? Vai ser mais na gestão. Agora, por outro lado, eu penso que esse período fez a gente refletir bastante a situação, a gente se aproximar, né? De pessoas que fazem a modalidade, né? A gente tem um tempinho para refletir, para estudar, né? Então penso que de repente para esse ano a gente vai ter um ano complicado, né? Agora para o ano que vem a tendência é a gente estar mais unido, né? Com melhores condições aí para quem está com o futsal. Eu acho que de modo geral a humanidade como um todo acho que vai voltar melhor depois desse período. Pô, legal. Lemão, falta menos de 2 minutos. Eu quero te agradecer por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Pô, foi muito legal para a gente poder ter esse aprendizado contigo aqui, viu? Você sabe que pode contar sempre comigo aí. O Desvendando Futsal é um projeto paralelo que eu tenho há algum tempo. Tá sempre de portas abertas aí para você. O que você precisar, conta comigo aí, que deve é. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Passo a palavra para você aí para poder dar suas considerações finais. Quero agradecer o convite, né? Mais uma vez. Agradecer quem esteve com a gente aí, dividindo um período. Me coloco à disposição também, quem tiver questões aí, curiosidades, enfim, tem para estar tentando ajudar de alguma maneira, tá? Parabenizo você, né, pela iniciativa, né? De estar fazendo esses bate-papos aí muito interessantes que a gente acaba aprendendo sempre. Parabenizar você pela sua página também, tá ok? Que seja um ano de sucesso, né? Dentro dessa realidade nossa aí, para que a gente consiga manter essa chama acesa aí, para que a gente consiga dar o nosso melhor aí e elevar a nossa modalidade. Isso aí, Lemão. Beleza, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Quem precisar aí de alguma informação, procura Alemão. O Instagram dele tá aqui. Entra também no Instagram da FIB aí, às vezes para poder estar vendo algum lugar para poder estar fazendo um curso. E uma boa tarde, uma boa noite para você, Alemão. Grande abraço. Então, tudo bom. Valeu. Obrigado.